Tudo bem, sexto ano, dando continuidade à videoaula de História do módulo 20, o último módulo do caderno 4, nós vamos então falar das questões que envolvem o renascimento comercial urbano. Na verdade, a gente já iniciou falando sobre isso, só que agora nós vamos então nos aprofundar nas características urbanas deste renascimento. E só lembrando que é um período aí no final do 14, entre o 14 e o 16, que toda essa movimentação relacionada às novas atividades ou ressurgimento dessas atividades, elas são somadas a uma mudança de espacialidade que nós, então, nos deparamos principalmente com a volta, o ressurgimento e volta, ou simplesmente o surgimento aí das cidades, tá? A cidade, ela cresce em detrimento do feudo, ou de um sistema que começa a entrar em decadência, e há uma tendência relacionada a esse aumento até o fim do mesmo. Só para relembrar, o feudalismo, portanto, ele é um sistema autossuficiente. Então nós temos aqui o castelo, protegido por muralhas, e no seu entorno as áreas de plantio, onde, através de uma relação de trabalho chamada de corveia, os servos então trabalhavam, ora diretamente para o senhor, ora diretamente ligado à terra, e parte dessa terra ou parte da sua força de trabalho em tributação era devolvido, portanto, ao senhor feudal. Como já foi falado anteriormente, as mudanças significativas feitas pelos bufarinheiros, a questão do legado das cruzadas e as novas atividades que algumas pessoas vão desenvolver, e obviamente o crescimento comercial desses artigos que estão chegando, das rotas que, do ponto de vista heróico, eles retornam a ser utilizados pós-cruzadas, né? Eu falo pós-cruzadas porque se trata das guerras religiosas em relação à tomada de Jerusalém pelos muçulmanos. Nós temos aqui a composição de cidade. Como vocês podem ver aqui, ó, essas novas aglomerações, elas não terão muros, exatamente para que o acesso ele pode acontecer, bem como também essas mesmas cidades, elas então podem, uma vez que elas não são mais muradas, então elas abrem espaço para prosperidade, abrem espaço para o seu crescimento natural, seja por atividades comerciais, seja por pessoas que vão chegar então até essas cidades para desenvolver. Notem, e aqui é importante aqui marcar isso aqui, grifar, que ele fala, ó, os comerciantes se juntaram e passaram a se abrigar em cidades ou a formar núcleos urbanos, que no norte da Europa se tornaram conhecidos como burgos. Esses espaços também atraíram pessoas livres que vendiam o que produziam nos campos e servos que fugiam do trabalho nos feudos. Nas cidades, as atividades de lazer também começaram a se multiplicar. Festas religiosas e pagãs, espetáculos com artistas itinerantes, malabares, menestréis que cantavam sob as janelas. Isso também compõe esse todo, porque de fato chamava a atenção, e nós estamos em um momento que quanto mais pessoas circulam por essas feiras, a possibilidade, o potencial de venda aumenta significativamente, tá? Então é importante a gente pensar nisso, nesse sentido, e por isso que as cidades, como vocês estão vendo nesta figura aqui, ela não pode ser mais murada, ela não pode, ela tem que ser ilimitada, ou seja, ela tem que ter espaço para crescer, tá? Outra coisa importante é o surgimento aqui das feiras, né? E que diz o seguinte, vou aproveitar aqui a oportunidade. Com o tempo, os cruzamentos de rotas mais movimentadas ou províncias a feudos populosos tornaram-se locais de trocas de produtos e informações entre comerciantes. O número elevado de comerciantes e transações fez com que nesses locais surgissem feiras comerciais
E com o tempo, esses espaços se tornaram centros regionais de abastecimento. Dessa forma, os comerciantes não precisavam ir até as cidades italianas ou a Flandres, frequentadas especialmente por médios e pequenos comerciantes. Certas feiras funcionavam apenas alguns meses por ano, outras o ano todo, tá? E por que é importante estudar toda essas passagem? É importante estudar porque, aqui eu estou passando aqui só para vocês entenderem os desenhos, né? Só para vocês entenderem a transposição ou o momento de transição do que era murado, tá? E obviamente de como fica as rotas, né? A abertura que passa a ser de fato extremamente importante. E aqui nós vamos chegar aqui no rastro dessas mudanças econômicas, porque em torno de toda essa mudança dessa espacialidade nós temos aí a chegada, né, dos burgos, a formação então dos burgos e das corporações de ofício. Bem, como eu estou juntando, né, vai parecer até um pouco repetitivo, mas não, na verdade é uma junção de elementos, né, do que foi colocado na aula anterior, somado a essa, né? Então, esses novos grupos sociais é o que passa a ser a bola da vez, no sentido de que eles vão enriquecendo, vão se impondo, vão tendo aí uma representatividade e vão diminuindo, ao passo que eles estão crescendo, o poder do senhor feudal. Então é importante pegar aí essas questões e que entraram em curso e que necessariamente não acabaram mais até a configuração das cidades como conhecemos hoje, tá? As cidades atuais, elas têm forte ligação com essa mudança que inicia no final do 14, que se estende, obviamente, no 16, 17, 18 e assim sucessivamente. Ele diz assim: graças ao crescimento comercial e urbano e à diversificação de atividades econômicas, parte dos europeus não estava mais obrigatoriamente presa à sua condição de nascimento. Agora eles podiam e tinham a possibilidade de mudar de vida. Os comerciantes e artesãos se tornaram tão numerosos que passaram a constituir um novo grupo social, a burguesia. Assim, além do clero, da nobreza e dos servos, havia mais um grupo social na sociedade medieval. Então, só pulando aqui, né, para chegar numa parte que é interessante que eu quero chegar com vocês. Entre os comerciantes havia muitas diferenças. Alguns passaram toda a sua vida comercializando objetos de pouco valor, sem obter grandes lucros. Outros, por sua vez, progrediram, diversificaram e ampliaram cada vez mais os seus negócios, enriquecendo rapidamente. Esses passaram a controlar seus negócios à distância, contratando auxiliares para fazer o comércio deles. Assim, eles teriam tempo para expandir e correr atrás de outros negócios. Então, tá aí, né? Uma vez que se abre a individualidade, cada um vai buscar dentro, né, da sua ambição ou dentro das suas perspectivas o aumento ou não desta prática, né? É importante pensar nesse sentido. Durante o processo de crescimento dos centros urbanos, vários comerciantes passaram a trocar moedas, já que cada cidade possuía leis, valores e moedas próprias. Então, uma parte interessante, porque na medida que esse comércio ele vai crescendo, havia uma necessidade de padronizar pesos e medidas, valores. Então, as cidades, principalmente essas cidades grandes, começam a desenvolver e a cunhar significa fabricar suas próprias moedas, a fim de ter um percentual mais fácil de lucratividade, né? Assim, é mais fácil. Portanto, então, haja vista que você padroniza as relações financeiras dessa cidade. Então, foi um momento importante e deu origem, ou se retomou, aquilo que conhecemos hoje como dinheiro, né? Que, na verdade, é o que media as relações de compra e venda de produtos, quando a gente vai comprar determinadas coisas, tá? Bem, essa atividade de troca recebeu o nome de câmbio, lojas de câmbio, né? Olha lá, até hoje existem, né? Junto a ela,
surgiram outras atividades, como guardar as moedas em troca de cheques e letras de câmbio e emprestar dinheiro a juros. As letras de câmbio documentavam os empréstimos. Surgiam nesse momento os chamados cambistas e depois os banqueiros, tá? Então, a origem dos banqueiros ou dessa instituição que começa a cuidar das relações financeiras, ela está totalmente atrelada ao crescimento dessa atividade comercial, tá? Então, olha só, é o que a gente chama de trabalhos indiretos, que começam a surgir e que começa a dar mais mobilidade em uma sociedade que era muito fechado em poucas e únicas relações de trabalho, tá? Só para finalizar essa parte. E aí chegamos nessa parte que, na verdade, dará continuidade. Eu só vou iniciar, que é como ficou o clero e a nobreza. Então, será que eles ainda, com todas essas mudanças, vão exercer o poder que sempre exerceram, que eram deles? Então, na verdade, haverá mudanças significativas e já adianto, apesar de que a gente vai nos aprofundar numa outra oportunidade, mas já adianto que trata-se de uma classe que começa a perder poder e prestígio e começa a, em alguns casos, vender até seus títulos de nobre para essa burguesia, a fim de que eles, como vocês sabem, não queriam pegar no pesado, falando especificamente da nobreza, né? Então tiveram que se adaptar aos novos tempos, mas já aviso, grande parte acabou aí ficando pelo caminho. Poucos conseguiram sobreviver e se adaptar a essas novas exigências. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado e até a nossa próxima videoaula.